Olá, pessoal! Passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 16. Vamos orar? Pai Celestial, pedimos mais uma vez a Tua presença neste estudo. Sabemos, Pai, da nossa dependência do Senhor para entender a verdade. Não estamos aqui para falar de nós mesmos, das nossas intenções, das nossas ideias, mas para conhecer quem o Senhor é. Então pedimos, fala conosco, nos instrui na Tua verdade e desde já te agradecemos por nos ouvir. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 16. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês não conhecem o ditado? Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Algumas considerações que eu quero fazer sobre
este capítulo. Primeiro, mais uma vez, os mestres da lei, os fariseus e saduceus vieram até Jesus e pediram um sinal. E Jesus fala que o sinal seria o do profeta Jonas. Por que ele fala isso? Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, né? Que se estima ser uma baleia, alguns falam que é um grande peixe, mas enfim, ele ficou 3 dias. E Jesus também ficaria 3 dias embaixo da terra, ficaria 3 dias morto e ressuscitaria. E esse é o sinal. E por que Jesus não deu outro sinal? Ai, Tati, por quê? Que Jesus não mostrou que ele era o Messias para os mestres da lei. Olha o que o versículo 1 fala. Que a intenção deles não era conhecer Jesus, não era aprender de Jesus, era pôr Jesus à prova. Sinais, eles já estavam provavelmente se cansando de ver, tanto que tentaram, eles que lideraram, né, o assassinato de Jesus. Eles viam as pessoas sendo curadas, os endemoniados sendo libertos, mas eles não queriam conhecer Jesus. Eles queriam continuar seguindo a religiosidade que eles tinham. E Jesus atrapalhava isso porque Jesus condenava o que eles faziam, que eles conheciam a verdade, mas não praticavam a verdade. E aí Jesus adverte os discípulos no versículo 12 sobre o fermento dos fariseus. Por que ele usa essa expressão do fermento? Assim como o fermento, um pouquinho de fermento, consegue fazer um bolo inteiro crescer, uma massa inteira crescer, assim também um pouquinho de ensino errado. O que é um ensino errado? Um ensino que vai contra a Bíblia, contra a palavra. Pode fazer uma grande destruição na sua vida. Por isso que você tem que ler a Bíblia com seus olhinhos, conheça a palavra, para você não ser enganado. Nos versículos 16, 17 e 23 fala sobre Pedro. E aqui há uma grande confusão, gente. Ai, Tati, Jesus está falando que Pedro é a pedra da igreja e a igreja está firmada em Pedro. Não é isso que o versículo fala. E eu vou te provar nesse mesmo capítulo. Quando fala, primeiro Jesus estava conversando com Pedro e perguntando quem era quem eles diziam que Jesus era. Então o tema era Jesus. E aí Pedro responde que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus deixa claro, isso não veio de você, ou seja, a glória não é sua. Isso é uma revelação de Deus. E aí ele fala, qual que é o tema da conversa? Jesus. E aí ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte, algumas falam as forças do inferno, não prevalecerão contra ela. No português, existe os pronomes. Este é o que está perto. Esse, o que está próximo. Aquele, o que está longe. E aí, se ele estivesse falando de Pedro, ele falaria, essa pedra está perto de mim. Esta sou eu, quem Jesus estava falando, dele. E eu te provo nesse mesmo capítulo. Se Pedro é a pedra que a igreja se edificou, por que Jesus chama ele de Satanás? Afaste-se de mim, Satanás. Versículo 23. Você é uma pedra de tropeço. Como que ele é a pedra que a igreja edificou e agora ele é a pedra de tropeço? A igreja está edificada na pedra de tropeço? A pedra, gente, é Jesus e tem vários versículos, pesquisem isso, vários versículos que mostram que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Jesus é a pedra. Por isso que a igreja não afunda, porque se fosse coitado de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembra a história do galo? Como que Pedro, a igreja está edificada em cima de uma pessoa que não conseguiu nem se segurar? Entende? Negou Jesus 3 vezes. Uma pessoa que estava andando, vivendo um milagre e afundou no mar. Porque Jesus disse, quão pequena é sua fé, você duvidou. Nós não vemos isso nos últimos capítulos? Então a pedra é Jesus. E aí, as chaves de ligar no reino dos céus, ligar e desligar, é o nome de Jesus. É através dele que nós recebemos autoridade. Não foi só Pedro. Porque se fosse só Pedro, ele morreu e aí? Entende? Ele foi para a eternidade, com toda certeza ele vai viver a eternidade nos céus. Mas ele não está mais aqui na terra. Entende? Nós temos a autoridade no nome de Jesus. A autoridade foi delegada para a igreja. E, por fim,
Versículos 24 ao 28. Jesus fala se alguém quiser segui-lo, que deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Se tentasse apegar à sua vida, iria perdê-la, mas se abrir mão da sua vida, a encontraria. Basicamente, gente, vamos partir para a realidade. De acordo com o que você vai conhecendo a Deus, você vai entender que há coisas na sua vida que não estão em acordo com a palavra. É por isso que a gente lê, para a gente aprender a vontade de Deus e para ir obedecendo e seguindo e nos corrigindo. Vai ter coisas que são prazerosas, que são boas, que, assim, você gosta muito, entende? Mas quando você lê a palavra, você vai ver claramente que aquilo está em desacordo com o que Deus diz. E nessa hora, você está abrindo mão. Quando você decide obedecer, você está abrindo mão daquilo que você gosta pelo reino. Entende? Mas o que é que o Senhor te garante no versículo 27? Que você vai ser julgado de acordo com as suas ações. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelas nossas ações. Nós somos salvos através de Jesus. Nada do que fizéssemos seria suficiente para pagar a conta dos nossos pecados. Mas as nossas ações têm sim peso no mundo espiritual. E nós passaremos pelo juízo. E o juízo, a Bíblia fala que cada um será recompensado pelo que fez. E nós também seremos recompensados. Aquilo que você tem abrido mão, porque Deus te mostrou que está errado, fique muito tranquilo que você vai ser recompensado. E pensa, um pagador bom é Deus. E outro alerta sobre isso também é que o dia do juízo é um dia que as suas ações ficarão à mostra. Tanto o que você fez de bom quanto o que você fez de ruim. O que você fez de ruim, a sua oportunidade de se arrepender e se corrigir é aqui na terra, não é lá nos céus. Então aproveita a oportunidade que você está tendo, se corrige aqui. E nós devemos sim dar frutos para o reino. Os frutos não vão nos salvar, mas eles são importantes para esse dia ali, ó. O dia que o Senhor vai recompensar cada um de acordo com o que fez. Então nós devemos sim nos preocupar em agir em favor do reino, em ajudar o reino a crescer, em ser aqueles que ajuntam para o reino, que trazem pessoas para o Senhor, e não aqueles que espalham, ou seja, que afastam as pessoas do Senhor. Certo? Então por hoje é isso. Até Mateus capítulo 17. Um abraço.